programa TV Câmara Entrevista está de volta. Desde a década de 60 existem leis para assegurar os direitos das pessoas com deficiência. E ao longo dos anos, muitas outras surgiram, tais como a garantia da acessibilidade, passe livre no transporte público, reconhecimento da língua brasileira de sinais, Libras. No entanto, a distância entre a teoria e prática ainda é muito grande em nosso país e muito precisa ser feito para tirar essas leis do papel e torná-las concretas. No programa TV Câmara Entrevista de hoje, nós recebemos aqui Humberto Campinho, que é ativista do movimento UDAL. Humberto, nós fechamos o primeiro bloco, falando um pouquinho sobre até a Paralimpíada, ou Paralimpíada como muitos chamam, mas está sendo chamada agora como Paralimpíada, e a importância que ela tem, o legado que ela está deixando para o país. E você mencionou algo interessante da questão de por que existem duas ao invés de uma, e há pouca cobertura ou quase nenhuma cobertura que foi dada a Paralimpíadas. Como que você vê essa questão? E por que você mencionou aí, por que não unificar de uma vez só? Por que esse pensamento? Então, existe uma discussão que são dois comitês, separados, já se tentou... existe um problema de inclusão, inclusive das empresas patrocinadoras. Muitas vezes a empresa patrocinadora, ela não quer ter um vínculo com o deficiente. Então, isso dificulta você unificar. Mas não teria dificuldade nenhuma. É 15 dias, aumenta um pouco. Vai para 20, 25 dias. E com isso, você poderia, ao mesmo tempo, ter a mesma visibilidade. Você viu a dificuldade, a campanha que foi feita, e basicamente quem é o público dessa Paralimpíada são os brasileiros. A mídia toda internacional já se foi embora. Então, como isso daria uma visibilidade para a pessoa com deficiência, como essa interação entre o atleta sem deficiência e o com deficiência. Eu tenho assim muito claro na minha vida o quanto é importante a gente conviver com a diferença. Não precisa ser deficiente, não. A diferença é super importante. O quanto você melhora o seu ser, quando você tem tem uma passagem que fala do Gilberto Freire, que é um pedagogo. Ele fala que se você quer conhecer a sua casa, visite a do seu vizinho, a dos seus amigos, e é bem muito isso. Se você convive, se você tem uma socialização com essas pessoas, você vai também, isso vai fazer parte de você. Você observa o seguinte: uma criança, desde o início da sua escola, ela convive com deficientes, ela, quando tem um amigo depois, ela não tem dificuldade nenhuma. Não existe diferença de fato. Não existe diferença, ela convive com aquilo, não olha diferente, ela não... Às vezes a gente está na rua e tem um olhar diferente. Então essa unificação seria muito importante. E a gente fica triste. Quem trabalha... Eu falo que eu trabalho nessa atuação. Eu olho para as coisas, eu já vejo o olho da inclusão, entendeu? Por que aquilo não está incluso? Por que não fez diferente? Por que na escola o aluno deficiente tem que sair pelo portão, por outro portão, diferente? Não consigo entender. Então são coisas que na vida você começa a olhar diferente. E é essa cultura que a gente precisa melhorar. Você falou algo importante, até que eu mencionei no início aqui, com relação até à própria Paralimpíada, dessa questão da diferença. A gente vê, e muito se ouve falar, que o esporte é uma importante ferramenta de inclusão. Você concorda com isso e até que ponto você vê essa questão de ter uma conversão ou unificação seria importante de fato, não só para que a imprensa dê mais visibilidade, mas até mesmo para o próprio atleta,
né? E para aqueles que estão ali assistindo também, porque obviamente vai atingir um público maior, mas até que ponto seria tão primordial, já que o esporte é uma ferramenta, como se diz, muito importante para esse processo? Não, então, você observa o seguinte, nós temos um exemplo em Jacareí, que é o Antônio, que a gente chama de Tó, né? Eu conheço ele, mora no mesmo bairro que ele, né? Onde ele morava, conheço ele desde bem novo, né? Aquilo é inclusão, né? O quanto o esporte deu uma mudança, né? Hoje eu tenho acompanhado o Ícaro, né? Que está lá no Rio, acompanhando a Paralimpíada, o quanto ele cresceu como pessoa, né? Com todas as dificuldades. O Tó, nem falar direito ele consegue, entende? Mas está totalmente incluso. É muito importante. Muda a vida dessas pessoas, valoriza essas pessoas, ajuda outras pessoas. Olha quanto a lei brasileira de inclusão, ela tem um aspecto que estimula isso na área do esporte, que ela obriga que a Caixa Econômica aumente quase 3 vezes os patrocínios, né, o estímulo, não só patrocínio, mas o estímulo ao esporte para a pessoa com deficiência. Infelizmente, nosso país tem que ter leis para que as coisas aconteçam, né, porque senão não acontece. Há uma necessidade da lei e a lei acabou ajudando nesse aspecto. Vamos melhorar o estímulo ao esporte. E as pessoas com deficiência, no fundo, elas participarem igual a gente, igual a pessoa sem deficiência, é muito importante, porque ela está inclusa, ela está no movimento. Você imagina a satisfação que o Tó tem, por exemplo, em entrar no Maracanã, né, na abertura, né? É uma coisa assim que marca para a pessoa o quanto, né, uma pessoa é um ser humano, né? Então ele também tem que ter essas oportunidades, igual a qualquer outro, né? Verdade. Lamentável que não tenha sido com a grandeza que foi a Olimpíada, a abertura da Olimpíada, né? Fato que a gente ouviu dos familiares do próprio Tó, dos amigos mais próximos também, e aqui na TV Câmara nós temos também pessoas que são ligadas a ele e a família, e você como vizinho ali deve acompanhar de perto isso aí também. O tratamento do Tó dentro da família é uma coisa realmente muito comum. Obviamente que ele possui ali uma atenção especial, um cuidado, mas digamos que no trato de família, as pessoas brincam com ele da mesma forma, ele faz tudo que as outras pessoas fazem ali, eles proporcionam isso ao Tó e a gente vê que isso tem refletido bastante nos resultados dele como atleta, por exemplo, no seu desenvolvimento. Até que ponto você vê também a sociedade observar e entender, né, que o processo de inclusão não é apenas você pegar uma pessoa que com deficiência e trazê-la, não vou trazê-la aqui para o meu mundo, é fazer a pessoa mesmo entender que o mundo da pessoa com deficiência é o mesmo mundo da pessoa que não tem nenhuma deficiência. Como que você vê a importância também desse pensamento e também dessa atitude? Então, a família é básico, né? É assim, fundamental a participação da família, acreditar primeiramente, nós temos que acreditar. E ele é um exemplo que a família acredita, né? E é importante a gente ter também em mente, né, que nós, sociedade, também temos que acreditar. E vale tudo, né? Vale tudo assim no sentido, qual oportunidade você tem deficiente que você conhece, né? Essa é uma reflexão. Você convida ele para as festas dos seus filhos, né? Outra reflexão. Precisamos envolver, ele tem que fazer parte. E uma dificuldade do deficiente é justamente essa, da socialização, né? Se você é um pouquinho diferente, não precisa ser deficiente, se é um pouquinho diferente, você não tem as mesmas oportunidades. Essa cultura que a gente tem que mudar. Vou fazer o aniversário do meu filho, lá na escola dele tem um deficiente. Vou convidar, eu lembro bem, minha filha esse dia até falou, havia uma menina aqui, você lembra, pai, no meu aniversário, que estudava comigo e tal,
e a satisfação, nunca tinha sido convidado por um aniversário, né? Então, olha a importância nossa, né? E tem outros desafios, né? Num aspecto assim, a escola, né? O ensino é fundamental. Eu vi um exemplo de um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso aconteceu em 1996, já tem um tempinho, né? Em 96, ele dava aula no curso de informática e ele dava de arte gráfica. E tinha na turma dele um cego. E agora? Eu dou aula de arte gráfica? Como é que eu vou? Ele criou não sei se vocês lembram, a informática começou com DOS, né? Uhum. Quem é mais antigo, o jovem talvez não lembre, mas era o DOS. Ele começou a desenvolver um programa, DOS-Vox, né? Com a base DOS, que conseguia se comunicar com o cego, né? Era um sistema que tinha uma comunicação auditiva. Auditiva. E esse programa existe até hoje. Ele pegou esse programa e foi, quem quisesse colocar novos recursos, né? Esse programa existe até hoje. E é um programa assim, que inclui muito, porque foi uma pessoa que não estava com problema e resolveu o problema olhou aquele problema como uma oportunidade e criou esse programa que hoje ganhou prêmio fora do país, né? Então a gente tem que, essa que é o aspecto que a gente precisa estar claro para a gente, né? Existe a necessidade de eu ter um olhar diferente. O que eu posso fazer para incluir essa pessoa, né? Maravilha, nós estamos conversando aqui com Humberto Campinho. Humberto, esse tema de inclusão, muito se fala em inclusão, a inclusão é importante, estamos nesse processo, é preciso incluir, mas de fato, na sua visão, o que é inclusão? Olha, essa pergunta foi difícil, né? Mas, no fundo, nós todos temos uma oportunidade de fazer a inclusão. O que é inclusão para mim? Você chega num local, ou seja, ou na sua casa, você tem condições, né, de receber aquela pessoa, de acolher, porque na inclusão a gente divide muito em barreiras, né? Tem a barreira arquitetônica, urbanística, e tem uma barreira que chama atitudinal. Essa que é a mais difícil. Então, eu entendo que inclusão é quando você está aberto, né, para superar principalmente essas barreiras atitudinais, entendeu? Que você diz, puxa, né, não tenha dificuldade em receber, ver o diferente, né, e acolher com carinho, né? Eu vou dar um exemplo. Um colega é músico aqui, o nome dele é Alê, coisas boas a gente pode citar os nomes, né? O Alê, ele tinha uma festa, né? Tinha uma festa e minha filha foi, eu nem estava na festa. E ele é músico, estava tocando lá e tudo. E minha filha pegou no intervalo que teve lá, ela sentou na bateria e ela sabe alguns ritmos, porque ela fez aula e tal de música, então ela sabe. Ele pegou, aí acabou ali, ela fez, aí ele começou a tocar e falou, Beatriz, senta lá e toca. Aí ela sentou lá e ele pegou uma música que aquele ritmo que ela estava tocando encaixava. Cincou ali. Entendeu? E aí tocou aquilo, gravaram, botaram na internet, ela ficou super satisfeita. E eu falei, isso é a maior inclusão que existe. Quer dizer, ele teve uma visão, eu preciso incluir, por que ela não pode tocar? E ela tocou, ela tinha um ritmozinho, ele botou a música dentro daquele ritmo e tocou. Você entende? Isso é inclusão para mim.
A definição de inclusão, esse é um exemplo claro de inclusão. Estar aberto sempre a somar. A somar, entendeu? De estar, não, tá ali fora, né? Ó, entra aqui no jogo, ó, nós vamos jogando futebol aqui, ó, tô fora lá porque não... Né? Incluir. Eu acho muito legal isso, né? Essa visão de e isso, por isso que eu falo que é muito cultural, né? Depois eu elogiei ele e falei, ó, parabéns, cara, você praticou a inclusão. Muito se fala também com relação às ferramentas, né, que são importantes para esse processo de inclusão. Além das leis, que eu já até mencionei aqui na abertura do segundo bloco, que são importantes, mas é preciso retirá-las do papel para realmente fazê-las funcionar, para que ela tenha validade. Quais seriam as ferramentas, na sua opinião, importantes dentro desse processo que qualquer um pode e deve utilizar para esse processo de inclusão? Então, existe que a gente chama tecnologia assistiva, né? Onde tem, você pode ser desde um carro, né? Você pegar um carro e fazer que a pessoa com deficiência utilize aquele carro. A informática é assim, né? Super importante para as pessoas. E tem coisas sim, por exemplo, se você tem um site que ele não é acessível, para o daltônico, por exemplo, o daltônico, não vamos dificultar as coisas. Pronto, já danou. Se você vende alguma coisa, o daltônico não vai poder comprar naquele site porque ele não é acessível. Então, a necessidade da tecnologia, hoje existem programas que a pessoa sem mobilidade nenhuma, você põe o programa, põe na face da pessoa e essa pessoa se movimenta só com o movimento mínimo que ela tem, ela consegue digitar, ela consegue fazer todo o processo ali, mudar de página e fazer todo o processo de interação sem problema nenhum, né? Você tem... E tem as dificuldades, né? As dificuldades, né? O que acontece? A gente observa no cartão de crédito, né? O cartão de crédito, uma dessas operadoras de maquininha criou uma máquina que ela é touch. Aí eu pergunto para você assim, sou cego, você dá a sua senha para quem a loja que você está comprando? Você dá a sua senha? Você fala a sua senha? Então, e como é que o cego vai digitar a senha dele numa máquina que ele não consegue identificar onde que ele está apertando, né? Você vai passar para o vendedor qual é o valor que está lá, entende? Então, são dificuldades, como a gente tem que ficar atento, né? E é legal ficar atento num sentido, né, de dar parabéns quando a coisa é boa, e no sentido também de denunciar, né? Ó, não atende, há necessidade, nós temos aí a Defensoria Pública, né, que faz um papel bacana, que tem um núcleo só preocupado com a pessoa com deficiência. Então você vê como a gente tem que estar atento, né, no aspecto da inclusão, né? Maravilha, nós estamos chegando aqui já ao final do programa TV Câmara Entrevista, falando um pouquinho da importância da data do dia 21 de setembro, que é uma data para relembrar e reforçar a luta das pessoas com deficiência, recebendo aqui o ativista do movimento DAO, Humberto Campinho. Humberto, já agradecendo a sua participação aqui, o que você teria a dizer também para aquelas pessoas que estão assistindo o programa hoje, tanto aqueles que possuem, as pessoas com deficiência, né? E aquelas pessoas que não estão não têm nenhuma deficiência, mas que estão assistindo, são interessados em participar deste mundo que é o mundo nosso, né? Daqueles com e sem deficiência. Então, eu gostaria, assim, de colocar para todos, né, que a importância da gente participar e acolher essas pessoas diferentes, né? É muito importante e não precisa ser deficiente, não. A gente tem que ter um olhar diferente para as pessoas. É o ser humano que está ali. Esse é o mais importante. Esse olhar
e me colocar assim também à disposição, né? Tem tem o nosso site, né, que é o Comitê Viver Sem Limite de Jacareí, né, no Face. Nós temos o Conselho da Pessoa com Deficiência, né, os direitos da pessoa com deficiência de Jacareí, que também tá aberto. E o recado assim, né, ó, professor, médico, engenheiro, todos os profissionais da comunicação, né, que estejam abertos para essa diversidade, né? O quanto é importante para essas pessoas e para a nossa cidade. Vamos melhorar a nossa cidade nesses aspectos, né? Vamos participar dos movimentos, vamos, né? Nós temos aí o nosso espaço, né? O espaço de Educa Mais, onde tem várias oportunidades, né, de aprendizado, Vamos participar que você depois vai ter uma vida melhor, né? Mais satisfeita, mais alegre, participando da comunidade. Muito bem, quero agradecer mais uma vez aqui a presença do Humberto Campinho, que é ativista do movimento DAO aqui da nossa região, da região metropolitana do Vale do Paraíba. E o nosso programa TV Câmara Entrevista de hoje falou sobre a importância da luta pelos direitos das pessoas com deficiência. E se você quiser rever ou compartilhar, basta se inscrever no nosso canal, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Também pode curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Agradeço a sua companhia e te vejo no próximo programa. Até lá!